Maravilha. Levítico capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13, diz assim: a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Você pode repetir o versículo 13 comigo, bem forte, no 3? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Pode sentar-se glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um texto que é muito usado pregado, principalmente o versículo 13. Nas campanhas de avivamento, nos congressos de avivamento, nos cultos onde nós realmente sentimos aquela presença, aquela glória, nós pregadores do Evangelho gostamos de citar esse versículo, de pregar esse versículo, de falar desta palavra. E o título da mensagem desta noite é Altar em Chamas. O título da mensagem é Altar em Chamas. Qual é a necessidade de ter um altar em chamas? Qual é a necessidade de ter um altar? E qual é a necessidade que nós estamos observando no texto, no contexto, para a vida atual? Vamos falar um pouquinho disso nesta noite. Porque, pastor Carlos, nós temos observado uma geração, nós já passamos dos 30 anos, faz tempo, nós passamos dos 30 anos, faz algum tempinho, temos observado uma geração que já não está mais com tanto compromisso com a presença de Deus, com a glória de Deus, com a santidade de Deus. Há uma geração que vem surgindo, está somente sendo levada em muitos lugares por oba-oba, por bagunça, por falácias, por coisas que o homem inventa, e assim vão seguindo. Mas há ainda, nos dias atuais, homens, mulheres, pregadores, ministérios, que estão comprometidos com a verdade, com a palavra e com a santidade de Deus, e portanto estão preocupados com o fogo no altar. Para que isso aconteça, é necessário que a igreja volte-se para a palavra, volte-se para Deus, volte para a presença de Deus, e entenda o que Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida, nos dias de hoje, porque são dias difíceis, são dias tenebrosos, são dias de muita bagunça em muitos lugares, de muito oba-oba, de pouca oração, de pouca palavra, de pouca comunhão, de pouca vivência com Deus. Mas ainda creio que Deus está levantando uma geração, e uma parte dela, eu creio, está aqui nesta noite para ser tomada, ser cheio do poder e ser cheio da graça e da glória de Deus. Eu creio que a igreja reunida, lavada e remida pelo sangue de Jesus vai sendo levada para servir a Deus e andar com Deus e estar debaixo da presença de Deus. Queridos, nós sabemos disso e confiamos nisso. Só dá uma melhoradinha disso sobre mim aqui, que eu quero pregar até minha noite. São 5 para as 8 ainda. Eu vou seguir aquele relógio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está diferente. Isso aí aconteceu. Está melhor. Está ali 5 para as 8. Eu vou seguir aquele relógio ali, tá? Aleluia. De forma que, vamos tocando. De forma que a igreja precisa entender, precisa saber de verdades que têm sido deixadas durante o tempo que passamos. Tem verdades que vão ser esquecidas durante a caminhada, e é necessário se voltar para entender o porquê muitas vezes não há mais milagres como havia antigamente, não há mais tanto avivamento como havia antigamente, e precisamos ver com esse texto aqui, com essa palavra, com essa verdade que eu citei aqui e que vou citar doravante, sobre o fogo estar aceso no altar constantemente, continuamente, e não se apagar. Existe na nossa vida
existe na nossa caminhada, aqui foi eu também, filho. Existe, nem vai no peito mesmo. Existe na nossa caminhada uma certeza da presença de Deus. E se a certeza da presença de Deus ocorre, nós sabemos que Deus está agindo. E se Deus está agindo, alguma coisa vai acontecer. Olha para cá, esquece o microfone, deixa no peito mesmo aqui. Se arrumar, pensa, arrumar mais no peito mesmo. E quem faz a obra é o Espírito de Deus. E eu sei. Amém. Quantos estão comigo aqui na presença de Deus? Vamos embora. Queridos irmãos, presta atenção. Quando você fala de altar, Aleluia, glória a Deus. obviamente você imagina, você lembra de algumas passagens. Você vai se lembrar, a mente vai direto para alguns personagens. Talvez a sua mente vai lá para Elias naquele altar no Monte Carmelo. Talvez a sua mente foi lá para talvez Abel, porque Abel, aleluia, vou seguir aquele relógio ainda, hein? Abel, ele começou a sacrificar lá no começo, no princípio, de tal maneira. Abre uma ilusão para mim aqui que eu quero pregar até meia-noite, filho. Estou de férias, dá para pregar bastante. Isso. Abre um pouquinho. Isso, pastor Carlos deixa. Isso, aí. Agora eu vou até assim da manhã. Queridos, eu estou seguindo aquilo ali. Quando ele não andar, eu estou tranquilo. De maneira que, estou brincando, parou, tá? Conseguiu mesmo. De maneira que quando você imagina o altar, Abel apresentava um holocausto, apresentava um sacrifício no altar. E o texto interessante que diz que Deus recebia a Abel e é a sua oferta. Não é a oferta primeiro. Deus primeiro recebe a nossa vida, a nossa vivência, a nossa adoração e depois o nosso sacrifício. Não importa sacrificar e não obedecer. Primeiro eu obedeço e depois eu sacrifício. Porque melhor é obedecer do que sacrificar, diz a palavra, diz o texto sagrado. Então Deus atentou para Abel e para o seu sacrifício. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que também Noé, quando depois do dilúvio, também levantou o altar e apresentou o sacrifício a Deus. Também olhamos para a palavra do Senhor, que Abraão, que Isaac e Jacó também tiveram o altar, levantaram e apresentaram ao Senhor. Se você observar no capítulo 26, do 22 e 26 de Gênesis, Isaac tinha altar, tinha um tabernáculo, ele tinha uma tenda, ele tinha um poço, porque ele era um peregrino, mas onde ele chegava, ele tinha uma tenda, ele tinha um poço, ele tinha um altar, porque ele sabia que o Deus ao qual ele servia era um Deus que recebe a adoração. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus que recebe a adoração. Nós estamos aqui para servir a Deus, pregar o Evangelho, e entre as várias faces da igreja é pregar e adorar. A igreja proclama o Evangelho e adora a Deus. Adora a Deus e proclama o Evangelho. É a função básica da igreja, pregar e adorar. Aqui nós estamos pregando e também estamos adorando. Quando a igreja se reúne, ela anuncia o Evangelho, ela prega, fala de Jesus e também adora, ou seja, levanta, leva a Deus a adoração. Aleluia! O texto nos refere que há uma ordem. Aqui Moisés foi instruído pelo Senhor para normatizar essa adoração. Como é que seria? Como é que iam adorar? O holocausto era então instituído de fato, e nós lemos no Levítico 6, de 8 a 13, além do holocausto, que em hebraico quer dizer olá, que quer dizer queimar por inteiro. O holocausto não é queimar uma parte, o holocausto não é queimar 10%, o holocausto é para queimar por inteiro. Eu quero pregar esta noite para uma igreja que não vai entregar uma parte apenas, mas vai se entregar por inteiro a Deus em adoração, em louvor e em glória, de maneira que fazendo isso, a nossa adoração chega diante dele inteira, e ele inteiro completamente derrama sobre nós da sua presença. Quantos estão entendendo isso nesta noite? E se nós entregarmos tudo para Deus, Deus vai agir em nossa vida. Então vem comigo. Então é instituído nesse texto a lei do holocausto. E se você observar no versículo 8 e versículo 9, vem comigo, de Levítico 6, 8 e 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Como é que era o holocausto? Claro,
claro, não é um estudo bíblico, não dá para dar detalhes, até porque eu teria que ficar aqui, talvez 2, 3 dias, falando só sobre o holocausto e sacrifício. Porém, a ordem era que o holocausto queimasse a noite toda. Havia 2 sacrifícios diários, um às 9 da manhã e outro às 15, ou seja, 2 vezes por dia, pelo menos 2 vezes por dia, havia de se apresentar o holocausto, e isto era continuamente. Presta bem atenção nessa palavra, continuamente. Continuamente quer dizer que não é de vez em quando. Continuamente quer dizer, não é só quando eu penso, quando eu quero. Continuamente é hoje, amanhã, com luta, com dor, com fome, com emprego, sem emprego, com vida abundante ou não, de qualquer maneira que estivermos vivendo na vida secular, trabalhando ou não de qualquer maneira, no sentido de pecado, é claro, mas com luta e aflição e angústia, de manhã e de tarde, ou seja, o tempo todo, o dia todo, porque o altar vai incendiar a noite inteira, ainda que você esteja numa noite fria, de cansaço, de luta, de angústia e perseguição, o altar tem que estar levantado, o altar tem que estar aceso e o holocausto queimando nele, de manhã e de tarde e de noite, em todo o tempo. O que significa isso? Continuamente a igreja apresenta a Deus adoração. Eu quero falar nesta noite sobre isso, pastor Carlos, pastor que estão aqui, irmãos reunidos aqui, sobre adoração. Por que o altar tem que estar em chamas? Por que o fogo tem que arder continuamente? Qual é a razão disso? Era uma ordem, era uma ordenança, era uma norma. Diz a Moisés e diz a Arão que este holocausto vai arder a noite inteira. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. A noite pode ser escura, mas o altar vai ter que estar aceso. A noite pode ser fria, mas o altar tem que estar levantado. A noite pode ser difícil, mas o altar em chamas vai chamar a atenção de Deus. O altar levantado vai chamar a atenção de Deus. Olha para o teu vizinho e diga para ele: levanta o teu altar, levanta o teu altar, não deixa apagar o fogo, não deixa. Se caiu, levanta. Se apagou, sopra, porque hoje Deus vai incendiar altares aqui. Hoje Deus vai incendiar vidas aqui. O Espírito de Deus nos trouxe aqui para incendiar altares. A necessidade do altar está incendiado. Aleluia, aleluia. Da ordem aos filhos de Israel, dizendo: é a noite inteira, é a noite toda, e até pela manhã, e não vai apagar. E o versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Talvez se apagou em sua vida alguma coisa, mas hoje o Espírito Santo vai incendiar a tua vida, vai incendiar o seu ministério, vai incendiar esta casa, vai incendiar o seu louvor, a sua oração, porque tem que ser continuamente. Primeiro, eu tenho que ter um altar. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Altar significa lugar de adoração. Altar significa vida consagrada para Deus. Altar significa devoção ao Senhor. Altar significa compromisso com aquele que será adorado. Porque muitos estão perdendo o sentido de adoração, da glória e da santidade de Deus. Esse texto me dá várias bases para falar da santidade de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus e da adoração que a igreja presta a Deus. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outros, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Na adoração, o adorado não aparece, mas ele está aqui. Aparecem os adoradores, mas o adorado está em nosso meio. Não estamos vendo aqui, não conseguimos enxergar, mas sabemos que a sua presença se faz. Então vamos fazer o quê? Apresentar uma adoração. Mas primeiro, repita comigo: primeiro eu tenho que ter um altar. Eu tenho que ter um altar. Então você pergunta para o seu vizinho: você tem um altar? Você levantou o seu altar? O altar está de pé, está levantado. Aleluia. Não tem como arder o fogo no altar se não tiver altar. Eu preciso de um altar. Altar significa local de adorar, local de adoração.
coração, a minha vida, o meu coração, a minha mente, ele tem que ser um lugar de adoração. O meu viver, não só aqui dentro desse lugar, 2, 3 horas por culto, não, mas tem que ser na minha vida cotidiana. Lembra que eu disse? Continuamente. É hoje, é amanhã, é com luta, é com prova, é com dor, é com angústia, é com tribulação. Nós vamos adorar a Deus. Deus tem uma igreja que o adora em qualquer momento, em todo tempo. Vamos adorar aquele que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Quantos podem aplaudir a esse Deus que é adorado? Quantos podem exaltar a esse Deus que é grande e merece a nossa oração? Maravilha, Jesus! Aleluia! Primeiro, um altar levantado. E altar para o holocausto significa sacrifício completo, entrega e adoração, propiciação, ou seja, na adoração, na oferta, no sacrifício, pegava o seu animal, cortava o seu animal, algumas partes era sacrificado, do animal que era sacrificado servia para o sacerdote, outra parte era só para Deus, o sangue, a gordura e alguma coisa ali dos interiores do animal. Eu disse, não é um estudo, não dá tempo de explicar tudo, era apresentado ao Senhor. Havia vários sacrifícios, sacrifício aos sábados, sacrifício em Yom Kippur, vários deles, mas 2 deles eram contínuos, de manhã e de tarde, às 9 e às 15, às 9 e às 15, e a toda noite o altar ia ser alimentado pela chama, ia queimando o sacrifício até amanhecer. Quando amanhecia, vem comigo para o versículo 10 e o versículo 11. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho. Lembra que a noite toda, até pela manhã, o fogo do altar arderá nele, ok? Agora vem comigo, versículo 10. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois vestirá as suas vestes, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Primeiro, tem que ter um altar. As dimensões do altar aqui não estou dizendo, mas à frente você vai ver. Não vou entrar nesse detalhe. O altar tinha que ter uma oferta, tinha que ter um sacrifício. Repita comigo: altar necessita de um sacrifício. Então o sacerdote vinha apresentava conforme a vontade do Senhor, a lei estabelecida. Apresentava-se o sacrifício às 9 e às 15. E tinha o sacrifício que ia queimar a noite inteira, a noite toda. Pela manhã, o sacerdote ia lá, o fogo não apagava não. Ouça bem. Havia evidentemente a cinza da lenha e a cinza do que foi ofertado. Quem está comigo aí, amém? Amém. Feito isso, o sacerdote chegava lá, o fogo não tinha apagado, porque o fogo vai arder continuamente. Ele chegava, via ali, ainda o fogo estava aceso. Ele colocava a roupa de linho, ou seja, linho significa pureza, significa santidade, significa reverência, significa temor. Ele colocava uma roupa de linho, se vestia de linho, calção, tudo de linho para mexer com as cinzas. Preste atenção, olha para cá. O que eu aprendo com isso? Que nas coisas que você talvez não ache tão valor, são coisas que para Deus são santas também. Nas coisas de Deus, no altar de Deus, tudo é santo. Até a cinza da nossa adoração é santa. Tudo é santo diante de Deus. Está entendendo isso, meu querido? Não adianta, eu vou, não vai não. Não é do meu jeito não, não é do seu jeito não, meu querido. Na casa de Deus tem uma forma, tem um jeito, tem um modelo, tem uma ordem, tem alguém que comanda. Nas coisas de Deus não é religiosa. Nas coisas de Deus é conforme a palavra de Deus. Deus é um Deus santo, tremendamente santo, perigosamente santo. O nosso Deus é perigosamente santo, de maneira que até a cinza são santas. Aleluia. Aleluia. Vou te dar 30 segundos para você adorar esse Deus que é santo. Aleluia, santo. Pode adorar ele até a cinza do altar. É uma cinza santa. Não é para jogar lá, não. Até a cinza é santa. Aleluia. Oh, aleluia. Pode aplaudir ele, pode aplaudir. Glória ao Deus santo. Altar levantado, sacrifício ali, o fogo estava aceso. O sacerdote chegava pela manhã, porque o fogo tinha que arder o tempo todo, e pela noite
noite inteira. Ele chegava de manhã, o fogo estava aceso, então ele pegava a sua veste limpo, a veste limpa, pura, com tudo aquilo que a lei determinava para que se fizesse. Chegava, juntava a cinza à parte e mantinha o fogo aceso, alimentava o fogo, deixava o fogo sempre aceso. Pegava aquela cinza, colocava no recipiente de cobre, com a pazinha de cobre, colocava naquele lugar e saía para um lugar santo fora do arraial e trocava suas vestes de novo e voltava para manter ali alimentado a chama. É evidente que não era só um sacerdote, eram vários sacerdotes. Haviam vários que trabalhavam. Olha para cá, não faz sozinho não, querido, nós fazemos juntos. Não só que vai levar não, querido, fazemos juntos, levamos juntos. Na casa de Deus, não só o que faz não, meu querido. Um só não consegue, não aguenta não. O que fez sozinho foi Jesus na cruz. Ninguém podia fazer, ele foi sozinho. Ali era só ele, porque só ele era digno de fazer aquilo, de morrer por pecadores tão terríveis como eu. Mas na obra do Senhor, nós vamos juntos. Fala pro teu vizinho aí, ó. Nós vamos juntos, hein? Fala pra ela, nós vamos juntos, é junto. Aleluia, é juntinho. Oh, aleluia. Quem está comigo aí para dar um glória a Deus? Ainda são 5 para as 8, que beleza, hein? Estou gostando desse relógio, estou gostando. Fazia isso, pegava a cinza, tirava, levava no lugar fora e voltava para continuar com o trabalho sacrificial. Havia aqueles que iam apresentar um sacrifício naquele meio, por uma bênção, por um pecado que cometeu, alguma coisa assim, e fazia, e apresentava. Agora vem comigo para o versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Presta bem atenção nesse versículo. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará. O que eu aprendo aqui? De novo ele tinha sacrifício. O fogo mantém aceso e eu apresento o sacrifício. O altar eu levanto, aleluia. A oferta eu apresento. Mas e o fogo? É isso que chama atenção. Porque aqui não era para o sacerdote acender o fogo. Preste atenção. Leia comigo. O fogo que está sobre o altar. Não está escrito o fogo que o sacerdote acendeu no altar. O fogo está aceso. E quem acendeu esse fogo? Quando eu olho para Levítico 10, verso 1, 2, 3 e seguida, você vai ver Nadab e Abiú apresentando um fogo estranho. E Deus matou. Porque o fogo estranho vai morrer, querido. Eu disse que as coisas de Deus são santas. A cinza é santa, a oferta é santa, o fogo é santo. Tudo diante do Senhor é santo. Porque tem gente capengando, quebrado, morrendo, se lascando na vida, como fala o caipira. É porque não leva a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério, meu querido. Não venha brincar de pregador, nem de profeta, nem de pastor, nem de irmão, nem de igreja. Deus é um Deus que trata. Não apresenta fogo estranho, não. Quem sai fogo diante de Deus e consome aquilo que é falso. O fogo estranho Deus vai banir. O fogo de Deus ele é sempre. Mas o fogo estranho vai matar. Aleluia. 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 Olha para o teu vizinho. O mais bonito que você achar aí. O mais cheiroso. Eu estou cheiroso. Pode olhar para mim se quiser. Aleluia. Diga assim: o fogo estranho mata. Fala forte. O fogo estranho mata. Mas o fogo de Deus aviva. O fogo de Deus desperta. O fogo de Deus aquece. O fogo de Deus renova. O fogo de Deus desperta. Por que a cinza tinha que ser tirada? A cinza era santa. E tem gente que fica só no passado da cinza. Deixa a cinza, tem que colocar, é santo. Aí eu pregava, eu cantava, eu orava, eu jejuava, lá no Ava. Mas agora no presente, você vai cantar, vai louvar, vai adorar, vai servir. Deus me chama no altar ainda. Quem tem o altar levantado, Deus vai acender. Quem tem o altar levantado, a chama vai incendiar. Quando os crentes olham a tua boca e da glória, mistura com aleluia, mistura com aplauso, mistura com grito, aplauda Ele, glorifica Ele, adora Ele, porque Deus vai incendiar. Deixa a cinza de lado, a cinza é santa sim, a cinza é santa, é importante daquilo que foi feito, porém há um momento de acender o altar. Vem comigo, verso 12 ainda. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Ou
ouça o fogo que está no altar. Não é o fogo que foi aceso no altar por alguém, pelo sacerdote, porque havia dentre os levitas, todo sacerdote é levita, e não se faz obra sozinho, estava dizendo agora há pouco. Dentre os levitas separavam-se os sacerdotes, e dentre os sacerdotes, um por ano era o sumo sacerdote, uma vez na vida. Ele entrava no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, ele entrava lá com sacrifício, porém, no outro ano, já era outro sacerdote, outro sumo sacerdote, melhor dizendo. E havia também os netineus, isso você vai encontrar lá em Neemias, lá em Êxodo 5, 4, 5. Netineus eram pessoas que foram, tipo, dadas para o Natã. Netineus, vem de Natã, que quer dizer dadas para o serviço. Alguns até entendem que foram os gibeonitas, que fizeram aquele acordo lá com Josué, que rachavam lenha e traziam água. Pode ser que sejam esses, não sei. E eram pessoas que ajudavam, porque era muito trabalho. Corta bicho, mata bicho, separa o couro, separa o esterco, queima aqui, queima colar, isso pode, isso não pode, verifica isso, enfim, era muito trabalho, era muito trabalho na casa do Senhor, era muito trabalho no templo, era muito trabalho antes no tabernáculo, aqui é o tabernáculo, era muito trabalho. E apresentava, tirava a cinza, e sempre estava colocando ali: sacrifício às 9, sacrifício às 15, sacrifício às 9, sacrifício às 15, todo dia. Vai comigo agora para o livro de Êxodo mesmo, 29, vem comigo. Êxodo 29, verso 42 e verso 43. Êxodo 29, 42 e 43. Já vou encerrar já, são 5 para as 9 ainda, ninguém tem a pressa. Olha aí, 5 para as 8. Aleluia. Glória a Deus, deixa eu ver certinho aqui. Diz assim, eu vou ler, eu quero que você leia em casa o capítulo todo, mas eu vou ler aqui a partir do versículo, vou ler o 40 em diante. Eu quero o 42 e 43 em diante, mas eu vou ler o 40 para dar um contexto maior. Verso 40 de Êxodo 29. Com o cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Libação é oferta líquida. E o outro cordeiro oferecerás à tarde. Era um de manhã e um à tarde. Eu falei agora.